em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. O réu colaborador, Mauro Cid, diz que ele estava presente na reunião com o senhor, com o assessor Felipe Martins e, como o senhor lembrou também, numa das reuniões um padre estava presente. E nessa reunião foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de uma possível início de uma proposta de sítio. E vamos supor que tivesse sido convocado. O presidente encaminharia uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para assinar um decreto. Então, não existe a possibilidade que era o presidente assinar o decreto, porque tal comandante de força não queria, outro queria. Não existiu isso aí. O que existiu na prática foi, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquela de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Agora, em função disso, apesar dessas reuniões, a não ser essa do dia 7, talvez aqui, todas as demais serem reservadas, eu, ministro da Defesa e 2 ou 3 comandantes, as ilações, o que estava tentando tratar lá dentro, corria solto. Então, a gente lamenta as ilações, mas em nenhum momento eu, ministro da Defesa ou os comandantes de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Mas eu entendi a sua resposta, mas eu gostaria de saber, até porque no dia 26 de março, agora, desse ano, em 2025, após o recebimento da denúncia do Núcleo 1, inclusive contra o senhor deu uma entrevista coletiva, e na entrevista coletiva o senhor disse que teve acesso a essa minuta, a esse documento, que leu essa minuta, esse documento. Então, eu gostaria, se for possível, desse esclarecimento. Chegou uma minuta, um documento, um esboço, como o senhor queira chamar, por parte do assessor Felipe Martins, o senhor teria enxugado, alterado alguma coisa e teria, nessa reunião do dia 7, mostrado ao comandante, ao almirante Garnier, ao ministro, então o ministro Paulo Sérgio e ao comandante Freire Gomes? Não procede o enxugamento, né? Tinha os considerandos. Tanto as informações que eu tenho, que não tenho na fotografia do telefone do coronel Cid, não tem o cabeçalho, nem o fecho ali. Eu conheço muito bem o Felipe Martins. Se ele tivesse participado de qualquer coisa, eu saberia precisar aqui qualquer contato com ele. Não procede. Eu vi agora há pouco o advogado do Anderson Torres, doutor Demóstenes, falando que talvez tenha sido um coronel, citou o nome dele, que tenha passado aquela matéria lá. Então, eu quero isentar aqui, por questão de consciência, o Felipe Martins. Sobra o advogado do Anderson Torres é o doutor Novak, do almirante Garnier então, é o doutor Demóstenes. Eu me equivoquei, doutor Demóstenes do Garnier, me desculpa. Mas, tirando aqui o Felipe Martins desse momento, mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes
algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Foi passado na tela. Os considerandos de forma bastante rápida ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada o que fazer. Se tivesse ser feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional. Não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. Eu me submeti a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Tá, não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria uma explicação. Porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. O comandante, o então comandante do Exército, Freire Gomes, disse que em determinado momento ele disse no inquérito da Polícia Federal e depois, quando reperguntado por mim em juízo, ele disse que em determinado momento ele foi obrigado a dizer ao senhor que se as medidas de exceção fossem tomadas, ele teria, primeiro que o Exército jamais iria aderir e ele teria que tomar providências. Isso ocorreu? Nem tomar providência, também entender, é internar quem tivesse com uma intenção dessa natureza. As Forças Armadas, missão legal dada é missão cumprida. Missão ilegal não é cumprida. Agora, em nenhum momento, como vi depois nos autos, alguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão. Até eu repito aqui, o meu tratamento, não só com o Ministério da Defesa, com todos os comandantes de força, era semelhante de companheiro de turma da academia. Nessa reunião ainda, e o senhor acompanhou hoje o interrogatório do almirante Garnier, nessa reunião, ou em algum outro momento, o almirante Garnier colocou as tropas da Marinha à sua disposição? Em hipótese alguma. Não existe isso. Até eu digo a Vossa Excelência, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio, ou até minha defesa, as medidas seriam outras. Na ponta da linha que teriam outras instituições envolvidas. Agora, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. E, repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tendo de vista o TSE ter fechado as portas para a gente, com aquela multa lá que espero que um dia, Vossa Excelência, possa reconsiderar aquela multa e volte para o partido. Está fazendo muita falta para a gente, aqueles 22 milhões de reais. Transitou em julgado, porque o plenário do TSE confirmou. No que o senhor, ou alguém que expôs, como o senhor disse, expôs no telão, ou esses considerandos, havia previsão de prisão de autoridades? Só tinha considerandos lá, então não se fala em o que tem na cabeça e lá no fundo, tinha apenas considerandos. Então, o senhor nunca teve contato com uma minuta, um documento ou um esboço que previa a prisão de autoridades e intervenção na Justiça Eleitoral? Falar contra autoridades, isso aí... Não, prisão contra autoridades. Falar contra autoridades, sugerir prisão, isso aí, na nossa reunião não está previsto isso. Não houve isso? Não está previsto isso. Nem a intervenção da Justiça Eleitoral com a criação de uma comissão eleitoral? O que estava previsto, repito a Vossa Excelência, eu gostaria de ter acesso ao documento para discuti-lo. Se eu não estou tendo acesso, eu não tenho como discuti-lo. Porque as conversas eram bastante informais. Não era algo proposto aqui, vamos decidir, nada disso aconteceu. Era conversa informal, ver se existia alguma hipótese de um dispositivo constitucional para nós atingirmos aqui um objetivo que não tínhamos atingido no TSE. Isso foi descartado logo na primeira e segunda reunião. O senhor teve conhecimento da reunião ocorrida no dia 14/12, convocada pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, em que ele convocou os 3 comandantes das forças e apresentou também um documento? O senhor teve contato, o senhor teve conhecimento disso? Olha, o Ministro da Defesa tinha liberdade para conduzir o seu ministério. Qualquer reunião que ele, porventura, fosse fazer, não tinha que dar conhecimento a mim, a não ser que tivesse uma repercussão outra, né? Eu desconheço que ele tenha dado informações para mim dessa reunião do dia 14.
Então, o senhor não ficou sabendo Não. dessa reunião, nem do que foi tratado nessa reunião? Senhor ministro, dá a entender que tudo que aconteceu em novembro e dezembro envolvendo Forças Armadas era questão eleitoral. A vida continuava no Brasil. Eu assinei mais de 10 decretos, vários projetos de lei. Tivemos problemas com os caminhoneiros. Uma das vezes eu conversei, não sei qual foi, chefe militar, foi ministro da Defesa, porque eu fiz um vídeo pedindo a desmobilização dos caminhoneiros. Se não me engano, foi dia 1º ou 2 de novembro. Se eu quiser tumultuar o Brasil, é só virar as costas. Tínhamos quase 1.000 pontos de paralisação pelo Brasil. E eu não me omiti. Eu fiz o vídeo, gostaria de passá-lo aqui, não é possível, para exatamente desmobilizar essa questão, e tivemos sucesso. Faltou alguns que não saíram, daí foi conversado, não sei com qual chefe militar, a forma de abordá-los. Porque, às vezes, o militar quer chegar de uma certa forma e a minha opinião é diferente. Então, conversamos sobre essa possibilidade. Mas, graças a Deus, esse movimento dos caminhoneiros, que abalou muito o governo Temer lá atrás, até na questão econômica, e eu falei nesse meu vídeo, né, a gente não pode parar o Brasil, porque as consequências nefastas da economia serão horríveis para todos nós brasileiros. E o nosso método de agir nunca foi o que o outro lado sempre fazia. Nós aqui nunca invadimos patrimônio público, os 4 anos do meu governo, nós não prejudicamos o direito de ir e vir, as nossas manifestações na Paulista, em Copacabana, em outros locais, não teve uma lata de lixo virada, o senhor vai na delegacia, não tem o boletim de ocorrência de um só telefone furtado ou roubado, ou seja, nós somos diferentes. Então, essa dos caminhoneiros, apesar de eles estarem ali manifestando uma insatisfação, não seria dessa forma que nós aí buscaríamos atingir o nosso objetivo. Eu sempre defendi qualquer manifestação pacífica, seguindo a norma, a regulamentação, as leis, avisando as autoridades, e daí as nossas manifestações, até uma vez o ministro Fux estava no Supremo, estava preocupado com o 7 de setembro, eu falei, fica tranquilo, nosso pessoal não tem esse problema. Mas mesmo assim, ministro, tinha um batalhão lá embaixo, lá na garagem, da presidência da República, né? Porque a gente nunca sabe, pode acontecer algum imprevisto. Então, ao longo de 4 anos, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor não viu uma só ação provocada por mim que desagou num local num outro rio que nós não achamos que fosse não o ideal. Então, fizemos a coisa certa, sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente na rua. Tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Então, dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha maneira de ser, tivemos alguns contatos, conversei com Vossa Excelência em dezembro de 22, tive no Supremo Tribunal Federal, depois das eleições, o senhor estava presente lá com mais 7, 8 ministros, está o Paulo Guedes com a gente. Acredito que o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor olhando para a minha fisionomia, eu sempre procurei transmitir a verdade acima de tudo. Golpe de Estado, né, que o senhor vai chegar lá, está chegando lá. O golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a Marcha de Deus com a Família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso foi presente. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, onde estava fora do Brasil. Graças a Deus estava fora do Brasil. Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas,
sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Até o Jornal do Estado de São Paulo fez editorial há poucos meses atrás, que falou que o PT, sem a falsa bandeira da defesa da democracia, não tinha o que apresentar junto à população. E a gente vê que a gente está no caminho certo, né? O embate político é diferente do embate de Vossa Excelência com os colegas no tribunal. Para nós não é a canela que é o limite, né? Às vezes é do pescoço para baixo. Mas muitas pessoas fazem isso até pensando que está certo, bem intencionado. O que nós buscamos dessa forma aqui? É um norte, é uma direção comum. E eu busquei fazer isso o tempo todo no meu governo. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até às vezes arrepiado quando se fala que 8 de janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por um dos que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo junto àquelas pessoas. O próprio Lula, no dia anterior, que é uma pessoa bastante, coração muito grande, ele foi para Araraquara para ver aí uma erosão de uma chuva que tinha ocorrido dia 29 de dezembro. Ele estava fora de Brasília. Outras coisas mais aconteceram, acho que não é o caso de comentar aqui. E a gente só tem uma coisa a afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, outros estados do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo.